Fala pessoal, antes de assistir essa entrevista com o ex-árbitro Rodrigo Braguetto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique ligado nas novidades. Nosso entrevistado de hoje foi árbitro da Federação Paulista de Futebol por 18 anos e esteve entre os principais nomes do quadro da CBF por 14 anos. Ele encerrou a carreira após uma polêmica envolvendo sua empresa em 2013 e atualmente trabalha na Secretaria de Esportes de Barueri. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Rodrigo Braguetto. Braguetto, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? A gente já queria trazer aqui um árbitro, um ex-árbitro, porque desde quando a gente começou aqui no canal, a gente ainda não conversou com um árbitro de futebol e falta, porque tem tanta polêmica todo dia. Não, a gente que agradece, né? Eu aí principalmente, obrigado pela oportunidade e poder falar, né? Eu costumo dizer, às vezes o árbitro é meio que extraterrestre, né? As pessoas não conhecem muito, pouca gente conhece um árbitro de futebol, né? Fisicamente. Então, eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos bater esse papo aí, vamos para o jogo. Já que você falou isso, foi até interessante. Na época em que você estava apitando, você saía na rua, as pessoas te conheciam, pedia para tirar foto? Ah, sim, com certeza. Depende, né? Alguns queriam me bater, né? A grande maioria, dependendo de um jogo, de um grande jogo, queria me bater, né? Mas sim, na verdade, eu fiquei aí esse tempo na CBF fazendo jogos de televisão e depois de um jogo o pessoal reconhecia bastante, né? Aí depois de um tempo também, na primeira divisão, Campeonato Paulista, brasileiro, andando na rua, né? O pessoal reconhecia, tem até uma passagem legal. Uma vez eu estava no mercado com a minha esposa, numa segunda-feira, tinha pitado um jogo, até que o jogo tinha sido tranquilo, né? Tinha um jogo, não era clássico, mas era um jogo de time grande na TV, ao vivo. E aí, depois que passou assim, o cliente da frente passou assim as compras, né? Tinha um pai e um menino assim, pegando as coisas, colocando no saquinho, e depois veio as nossas compras, né? Aí o menininho olhou pro pai e falou: pai, olha aquele juiz que roubou nós ontem à tarde. Aí eu falei pra minha mulher, vamos embora logo, senão vai ficar ruim aqui para nós que estão me reconhecendo já. Muito bom. Ô, Braguetto, você parou, né? Resolveu aí parar de apitar depois dessa polêmica envolvendo a final, né, do Campeonato Paulista. Essa decisão de parar foi algo que você fez por achar que em algum momento a federação poderia te colocar na geladeira após esse episódio e você resolveu antecipar? Ou já era algo que você já estava pretendendo e tudo isso que aconteceu só adiantou essa decisão? Não, geladeira era normal, né? Quem tem medo de geladeira não pode apitar futebol de alto rendimento, aí, grandes jogos, né? Na verdade, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei praticamente com 18 anos, 19 anos, fazer o curso da federação e também fui promovido para a primeira divisão do Campeonato Paulista muito cedo, né? Eu com praticamente 23 anos, aí para 24 anos, eu estava todo na primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Fui indicado para a CBF. Então, eu fiz uma carreira que também eu comecei cedo, né? Aí, quando eu estava com 38, praticamente, 37 para 38, é uma coisa que até eu pensei que fosse meio frescura, né? O pessoal falava, a idade vai chegando, os treinos, vai cansando, né? Bastante viagens. E aí, eu meio que em 2012 já tinha meio que decidido parar, né? Inclusive, muito pelo motivo que eu parei em 2013, né? Porque eu tenho uma empresa de assessoria e eventos esportivos, um dos meus serviços são serviços de arbitragem em clube, e eu tenho um instituto também, né? Que agora não, mas eu tive um projeto Jovens Árbitros, porque eu falei, eu vou também começar a formar árbitros, né? Jovens árbitros, meninos que queiram apitar, dar oportunidade. E aí eu assino um contrato com o Corinthians, mas não com o futebol, né? Com o clube social do Corinthians, né? Um campeonato interno lá, que a gente escalava a molecada para apitar no sábado. E o pessoal, em 2012, eu falei, se isso estiver conflitante, eu já vou parar nesse momento. Aí o Coronel Marinho, na época, falou, não, você tem que trabalhar, vai trabalhar, e até brincou, se você errar contra o Corinthians, você vai para a geladeira normalmente, mas você já tem aqui praticamente 17 anos de arbitragem com a gente, um bom tempo, e fui.
E aí, em 2012, inclusive, eu tinha apitado um jogo do Corinthians nas quartas de final. O Corinthians foi eliminado para a Ponte Preta no Pacaembu, né? E eu já tinha um contrato com o Corinthians. Em 2013, quando eu fui apitar, né? Tinha sido sorteado para apitar a final, o segundo jogo, né, do Campeonato Paulista, que era o jogo que valia o título na Vila Belmiro, né? Santos e Corinthians. Aí, na sexta-feira, um blog aí, que eu não falo o nome para não dar audiência para ele, que é um bobão, né? O blog de um bobão aí, colocou: o juiz que vai apitar o jogo domingo recebe salário do Corinthians, né? Isso deu uma baita repercussão, achando que eu pudesse favorecer o Corinthians, e aí o pessoal da federação acha melhor eu sair do jogo, né? E me tiram do jogo. Eu tinha dito ao Coronel Marinho, falei: ó, se me tirarem do jogo, eu vou parar de apitar, até porque isso é aquilo que eu tinha falado para você no ano passado e tal. Ele falou: putz, é verdade, mas o Dr. Marco Polo Deonero, e aí uma coisa que eu tenho que falar, né? Até então eu pensei que o Dr. Marco Polo Leonero fosse o cara íntegro, honesto, né? Hoje foi até banido do futebol, porque eu fiquei meio bravo. Eu falei: pô, um ano antes eu falei, né? Eu fui transparente, fui claro, tinha dito para eles que disseram: não, você pode continuar e depois me tirar do jogo, né? Eu tinha dito: se me tirar do jogo, eu vou parar de apitar. Eu já estava meio decidido a parar, né? E quando eles me tiram do jogo, eu falo: então eu vou parar. E aí realmente decidi parar, muito porque também já estava... assim, a idade já estava chegando, os treinos, as exigências, né? Você sai para apitar futebol, você não tem, assim, a remuneração. Às vezes tinha jogo que eu ia fazer que eu deixava de ganhar na minha empresa para poder apitar futebol. Então você começa a pesar, né? Também meu primeiro filho aí, 2013, estava chegando. Aí você já vai pesando as coisas, fala: bom, acho que está na hora de eu parar, né? E aí definitivamente a gente decide parar de apitar futebol em 2013, muito por esse motivo aí. O Bragueto, não tem como falar com um árbitro ou um ex-árbitro, como é o seu caso, né? Sem falar do VAR, né? Não tem como. Chegou, é uma realidade já do futebol brasileiro e mundial, não tem como. Eu acredito que, apesar das polêmicas aí, o VAR veio para ficar, né? E em cima disso, Bragueto, eu queria saber se você, de bate-pronto assim, lembraria algum lance que você tenha apitado, né, durante a sua carreira, que tenha sido um erro assim, que pô, você não conseguiu pegar ali, né, na hora, tal, um erro que repercutiu muito na imprensa depois da rodada, nas mesas redondas, né, e que com VAR você seria salvo e você não seria alvo de tantas críticas assim. Com certeza, Vinícius. Aliás, né, se tivesse o VAR, talvez eu tinha salvado minha carreira em 2009. Né? Eu fui fazer um clássico na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, era Palmeiras e São Paulo, no antigo Parque Antártica, e no segundo tempo, volta de uns 10 minutos, lá teve um lance de área, né? Um lance de área que seria um pênalti para o Palmeiras, e eu acabo achando que o Miranda, né? O Miranda e o André Dias eram os zagueiros de São Paulo, mas o André Dias dá um carrinho na frente, assim, meio que encobre a jogada, e o Miranda vai e pega meio que bola e pega também o Diego Souza e faz um pênalti. Na hora eu achei até que o Diego Souza tinha escorregado e acabou não marcando um pênalti para o Palmeiras, né? O jogo acaba empatado 0-0, né? Supostamente eu teria influenciado no placar, e se tivesse o VAR, com certeza eu teria marcado o pênalti. Tanto que quando eu chego em casa que vejo o lance, eu falo: putz, não acredito que eu não dei esse pênalti. Aí geladeira, aí domingo, né? O Mesa Redonda já esquarteja você, o que sobra no Globo Esporte faz picadinho, e depois na segunda-feira os caras só jogam a pá de cal em terra, né? E assim, esse foi um jogo que na minha carreira atrapalhou um pouco, porque bem provavelmente esse ano, que nem eu acabei praticamente o Campeonato Paulista de 2009, trabalhando nas finais, né? Apitando semifinal, trabalhando como quarto árbitro nas finais. Eu já tinha feito teste para aspirante à FIFA, né? O pessoal cogitava que eu pudesse ascender à FIFA também. E aí, depois desse jogo, eu praticamente vou para a geladeira, fico lá uns 30 dias na geladeira e volto para a Série C do Brasileiro, não tinha Série D, né? Volto para a segunda divisão do Campeonato Paulista e praticamente a minha carreira ali, né, meio que fica estagnada, e depois, claro, outros árbitros vieram e acabaram passando, né? Isso é normal, uma concorrência normal dentro de qualquer atividade, né? Mas com certeza esse jogo aí, se tivesse o VAR, teria salvo, né, o jogo, salvo o lance e salvo até a minha carreira, né? Então eu participei também de bastante jogos com tecnologia, eu participei aí de jogos
experimentais com regras, né? Eu fiz bastante, até o Coronel Marinho, o pessoal da arbitragem falava, né? Quando eu tinha essas experiências, pô, coloca o Bragueto, que o Bragueto gosta, eu gostava mesmo, eu sempre fui a favor de tecnologia, de novidade, de implantação de situações, né? Dos aspirantes, chegou a ter quantidade de falta por time, por jogador, cartão azul, né? Você expulsava só o jogador, né? Só que o jogador saía, mas entrava outro, então eu participei bastante de tecnologia no futebol, sempre fui a favor, né? E, claro, o VAR, às vezes hoje eu vejo meus amigos apitando, e alguns ainda são meus amigos, né? Da época que eu apitava, eu falo, putz, com o VAR hoje dificilmente eu errava, porque existe o lance que a gente apita, né? E tem dúvida, né? É o que eu falo também, algumas coisas que eu tenho falado aí nas emissoras, nas rádios, né? O árbitro não pode ficar no VAR como uma muleta, né? Ficar esperando para ver no VAR. Apita o jogo, né? E depois você vai com o VAR sacramentar ou voltar atrás, né? Corrigir lá o lance, né? Eu falo, pô, tivesse VAR na minha época, dificilmente eu errava, viu? Porque aí eu ia marcar tudo, depois ia lá, revia e acabou. E a grande maioria dos lances a gente acerta, né? Experiência, tempo de jogo, de rodagem, mas já foi, né? Agora só me resta cornetar aqui e às vezes sofrer com o VAR um pouco também, né? Também sofro com o VAR, viu? Oh, mas sem clubismo, ô Bragueto, mas nesse lance de 2009 aí você acertou, viu? Foi uma injustiça que fizeram com você. Você acertou esse lance, viu? Não foi pênalti. Aliás, Samuel, você sabe que esse jogo ele é legal, né? Agora eu falo, né, para todo mundo, eu sou palmeirense, tô triste, né, com a perda do Mundial, tô feliz com a Libertadores, mas eu falo para as pessoas, eu falo, tá vendo? Essa é uma prova de que eu fui um juiz honesto, se bobear um dos mais honestos aí de São Paulo e do Brasil, porque era pênalti pro meu time de coração, eu não marquei, né, entendeu? E o mais legal assim, né, o Marcão era o goleiro, né, no segundo tempo, aí depois a informação chega, né, aí uma hora lá, um tiro de meta lá, o Marcão falou, pô, Bragueto, lá foi pênalti. Eu falei, pô, Marcão, você quer que eu faça o quê? Meu? Agora fala pros caras fazer um gol pra nós lá, cara, não faço gol, né? Torcendo pro Palmeiras fazer um gol e tal. Aí, beleza, eu tava trabalhando direto, não tava praticamente folgando. Aí, eu tenho 3 irmãos, somos uma família grande, e a gente tem o hábito, assim, de almoçar junto e tal, né? Aí eu tinha ligado para minha mãe, eu falei para minha mãe, mãe, vamos marcar um almoço aí, né, com meus irmãos, né, os sobrinhos, tudo, e porque eu já tô na geladeira mesmo, domingo não vou apitar, e minha mãe marcou, né? Aí marcou, tá, meus irmãos, todo mundo estão almoçando junto assim, aquela família italiana, tradicionalmente italiana, pai sentar na ponta, eu sou mais velho, sento mais perto do meu pai ali, e minha mãe nunca perguntou nada de futebol, né? Aí quando foi aquela família italiana que a mãe ainda serve, entendeu? Os filhos, tudo. Aí quando minha mãe foi me servir assim, falou assim, ô Rô, né? Porque em casa é tudo Rô, né? Rodrigo, Rodolfo, Robson, Ronaldo, tudo com R. Mas o Rô sou eu, né? Falou, ô Rô, a mamãe nunca te perguntou nada, mas pô, como que você não deu aquele pênalti pra nós, né? Aí meu irmão que é depois de mim, falou, mãe, tampa o ouvido. Ele não deu porque ele é um tremendo filho da pia. Eu vou ter que apanhar mesmo, meu irmão, vou ter que ficar na geladeira. Então você vê, a pressão já era dentro de casa já. É complicado. Mas, ô Bragueto, agora sim, você, na resposta que você deu para Carol, você citou, né, sua empresa e todo o problema de 2013. Uhum. E aí a gente entra numa outra questão que o árbitro não se profissionalizam os árbitros no futebol. E, tipo assim, essa discussão há muito tempo sempre fala, tem que profissionalizar e não anda. O que falta para isso acontecer no futebol brasileiro? Na verdade, Samuel, aliás, assim, né? Eu peguei um pouquinho também, quando o Coronel Marinho assume a Federação Paulista, né, a comissão de arbitragem da federação, ele cria uma semi-profissionalização dos árbitros, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa de eventos esportivos, sou professor de educação física, eu sempre tive algumas janelas aí de aula, né? Por exemplo, às vezes tinha folga de terça e quinta, não dava aula. E aí o Coronel Marinho pega alguns árbitros aí que tinha disponibilidade e cria um grupo aí de árbitros profissionais, vamos dizer assim, né? A gente tinha que treinar toda terça e quinta, tinha acompanhamento psicológico, era bacana, tinha até um dinheirinho aí por mês, mesmo que não apitasse, né? Para poder ter aí uma ajuda e ao mesmo tempo poder investir na carreira, né? Eu participei desse processo, foi um processo bem bacana, eu não lembro o ano especificamente, né? Mas depois da minha parada, e quando eu paro, né, por tudo que aconteceu, a repercussão que deu, eu também participei do Sindicato dos Árbitros de Futebol, eu ajudei aí na fundação da associação, a gente tem hoje uma Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, né? E existia um projeto de lei tramitando no Congresso sobre a profissionalização da arbitragem. Com a minha parada,
praticamente a ANAF resgata esse projeto de lei e consegue a aprovação, né? Hoje existe a profissão de árbitro de futebol, né, reconhecido, mas esse é o grande problema. Quem vai ficar, né, quem vai ser o patrão do árbitro, né? Pouca gente sabe também, até hoje é assim, os árbitros, quando eles apitam, o clube mandante é quem paga toda a taxa de arbitragem, né? Então, a equipe de arbitragem vem apitar aí no Allianz Parque, quem paga a taxa de arbitragem é o Palmeiras. Na outra semana, se o árbitro vai apitar lá na Arena Corinthians, aí o patrão dele é o Corinthians, paga toda a taxa de arbitragem, faz alguns recolhimentos como autônomo, né? Todos nós aí praticamente exercemos essa atividade como autônomo, né? Então não tem a profissionalização, ela é praticamente inviável, a profissionalização dos árbitros por causa do patrão. O patrão deveria ser a entidade, a Federação Paulista de Futebol, a CBF, né? Mas eles não querem ter, com certeza, todo o encargo tributário que vai envolver, você ter aí profissionais do apito, né? Impostos, os valores de taxas, entendeu? Então, infelizmente, no Brasil, eu não acredito que nós tenhamos verdadeiramente árbitros profissionais, né? Existe aí a Inglaterra, alguns árbitros em Portugal, na Espanha, que são árbitros profissionais, né? Recebem para fazer isso, só exercem essa função, o que de verdade ajuda demais. Eu, quando fui esse árbitro, entre aspas, aí, profissional no Brasil, aí, né? Semi-profissional, vamos dizer assim, era muito bacana, porque eu tinha, assim, os treinos às terças e quintas, acompanhamento psicológico, né? A gente estudava, tinha tempo para isso, então ajudava demais. Mas, infelizmente, no Brasil, Samuel, eu não acho que tão cedo a gente vai conseguir fazer realmente árbitro profissional. Ô, Bragueto, eu queria agora uma pergunta de bastidores. A gente que está de fora, a gente escuta muito assim, tal jogador ele já entrou em campo marcado, né? Ou porque ele reclama muito, ou porque ele tem fama de que dá aquelas entradas mais duras. Isso acontece mesmo? O árbitro ele já vai para dentro de campo já sabendo com qual jogador talvez ele vai ter que ter um pouco mais de cuidado? Acontece, Carol. Na verdade, a gente tem um plano de jogo que a gente fala, né? Quando sai a escala na quinta-feira, à noite, às vezes na quarta, para apitar no sábado, né? A equipe de arbitragem, que são os juízes, os bandeirinhas, agora com certeza a equipe de VAR, né? A gente faz um plano de jogo, a gente vê quem são os jogadores, quem vai para jogo, os árbitros, né? Nós ali, os árbitros de ponta, a gente conversava muito, quem que fez o último jogo, e claro, as próprias informações chegam pela mídia, né? Quem eram os jogadores que seriam ali um pouquinho mais exaltados, mais polêmicos, a gente fazia esse plano de jogo, né? Que nada mais é do que o próprio time faz com o adversário, tentar de alguma forma, que é o que a gente fala, né? A FIFA quer uma arbitragem preventiva, né? A gente não era nada, não era premeditar, não era pendurar ninguém, que nem às vezes o pessoal fala, os árbitros vão para o campo sabendo quem tem 2 amarelos para prejudicar. Não, nada disso, né? Mas eu, por exemplo, eu peguei alguns jogadores, fiz Marcelinho Carioca, né? Fiz aí alguns jogadores, na época aí, o Zinho, que jogava no Palmeiras, né? Tinha alguns jogadores que eram polêmicos, que eram chatos, a gente tinha que tomar cuidado, até porque eram jogadores que inflamavam a torcida, jogadores que são ídolos, foram ídolos à época da torcida, né? Então a gente tinha que tomar cuidado, tinha que estar evitando, preventivo, um bandeirinha às vezes fora da jogada, né? Que faz aí aquela arbitragem preventiva, onde tem uma cotovelada, pode vir a ter um problema aí disciplinar, né? Então, a gente fazia esse pré-jogo que a gente fala, né? Um plano de jogo, né? E assim, eu posso falar por mim, as poucas vezes que eu fui meio premeditado, que eu vou pegar isso aí, não consegui pegar. Por exemplo, o Luizão, né? O Luizão era chato pra caramba, hoje meu amigo, né? Mas na época o Luizão era chato. Então, às vezes você tinha um jogo que o treinador, por exemplo, o Mano Menezes, a gente tinha o treinador, o Mano Menezes era chato pra caramba, né? E aí tem um jogo que você tá ao vivo na Globo lá, o jogo tava, sei lá, 3-0 pro Corinthians contra o Ituano, e o Mano Menezes enchendo o saco, você vai expulsar o Mano Menezes? Não vai, porque ele vai sair de lá falando depois do jogo que você quer aparecer, tá vendo? Ele quer aparecer, não tinha o que fazer, foi lá, me expulsou, entendeu? Mas depois o jogo volta, e depois tinha outro jogo. Aí depois de um tempo eu fui fazer um Palmeiras e Corinthians no Morumbi com o Mano Menezes, falei, hoje eu te pego. Não consegui pegar, porque ele foi malandro pra caramba, ele percebeu na linguagem da bola que eu tava com sangue no olho para expulsar ele. Aí depois, né, que a gente tem a nossa empresa de eventos, fui fazer um evento, eu já tinha parado de apitar, ele ainda estava até na seleção brasileira,
era um patrocinador aí da seleção brasileira, e até brincou, ele lembrou, ele falou, você quis me pegar e não conseguiu, né? Às vezes que a gente premeditava, queria meio que pegar, não dava certo, entendeu? Então, o futebol é isso, é muito dinâmico, né? Ô, Bragueto, você está dando uma entrevista muito alta astral, né? A gente está rindo aqui sobre coisas engraçadas, está muito bacana, mas eu não tenho como deixar de tocar num assunto sério, até porque você falou isso para mim em 2000, agora eu não vou lembrar o ano, mas acho que foi 2016, uma entrevista que eu fiz com você quando eu estava fazendo colaboração para o UOL. E você falou com todas as letras que, diante de toda essa polêmica que a Carol já narrou no começo, né, do vídeo, você até pensou em suicídio. Eu queria saber como que você encara isso hoje, né? Tantos anos depois, tal. Como que tá a cabeça do Rodrigo Bragueto em relação a isso? Legal, Vinícius. Aquela matéria foi bem bacana, né? Deu bastante repercussão na época, quando saiu, né? Porque, na verdade, assim, hoje, graças a Deus, eu tô curado, posso dizer assim, né? Mas eu fiquei um bom tempo apitando futebol e abdicando de muitas coisas na minha vida, como carreira profissional. Eu cheguei a ter algumas propostas de trabalho que eram muito compensatórias, de ordem financeira, e a gente não aceita porque a gente tem um sonho, que era chegar à FIFA, apitar a Copa do Mundo, né? Ia ser muito legal que eu fui entender isso depois com um amigo, né? Que sabia que eu estava passando esse momento difícil, porque até ele falou assim, calma, isso vai passar, né? Ele foi um atleta que parou de jogar futebol por uma lesão, inclusive, né? E ele falou assim, calma que isso aí é a primeira morte, cara. Isso aí é a primeira morte, depois vai passar, encara aí, é um luto, né? E é isso, porque eu amava apitar futebol, né? Depois você começa, você não tem mais a arbitragem, você começa a ver aquilo na televisão, você não tem mais a sensação que proporcionava ir para um estádio. Tanto que eu evito até de apitar futebol, eu não gosto, porque é a sensação de vestiário, de se trocar, mala de arbitragem, né? É um negócio que não me faz bem nesse lado aí emocional, né? Se tivesse parado normalmente, com certeza eu estava apitando futebol até hoje, de forma voluntária, ajudando aí o pessoal. Mas a minha parada, como ela foi essa parada brusca, né? Eu na verdade, eu paro por decisão minha, achando que estava preparado para parar, mas depois que eu vi que falei, putz, agora, né, acabou a pinguinha aí, né, do viciado, o cara fica assim sem a pinguinha, né, e depois você vai sentindo a abstinência. E aí, coincidentemente, eu tinha também como arbitragem uma fonte de renda, né, que era um valor que eu tinha taxa bacana aí de arbitragem, né, aí coincidentemente, na minha empresa eu tinha uma pessoa que cuidava da minha empresa. Aí quando eu decido, eu nunca tinha trabalhado na minha empresa de segunda a sexta, por exemplo, das 8 às 18. Nunca tinha trabalhado. Eu estava na terça, viajava na sexta, chegava na segunda, entendeu? E aí a minha empresa era tocada por uma pessoa que, quando eu descubro, o cara também estava né, me roubando dentro da empresa, entendeu? Então você vê, uma pancada, outra pancada, foram situações aí que foram praticamente uma em cima da outra e que emocionalmente me abalaram bastante, né? Mas hoje eu uso isso de verdade como um testemunho, né? Conto às vezes essa história aí para os atletas, nossos projetos, às vezes conto essa história, né? E é verdade, foi um momento que eu passei muito difícil. Alguém que fala para mim, né? Eu até me considerava mentalmente forte por causa da arbitragem, né? Que apitar futebol, mentalmente você tem que ser forte, eu me considerava forte. Hoje quem fala para mim, pô, meu irmão, tô depressivo, cara, na hora eu quero ajudar, eu quero conversar, né? Porque o que precisa é isso, né? Você precisa, até falo isso, né? Às vezes a gente é fortão, tá tudo bem. Aliás, a depressão começa assim, né? Não, Bragueto, como que você tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem também, mas você não tá bem, né? E aí, ao invés de você desabafar com alguém e falar, não tô legal, aquilo vai te consumindo sem você perceber. Então, hoje eu sou mais um missionário aí de antidepressivo, entendeu? Alguém que está depressivo, eu gosto de conversar, gosto de ajudar, e graças a Deus isso está superado, né? Eu sabia no primeiro momento que talvez aí, né, essa parada teria um cunho aí, né, profissional. Hoje eu tenho certeza pelo que eu faço, né? Então eu abreviei minha carreira como árbitro de futebol, mas também antecipei a minha como gestor de futebol, hoje fazendo o que eu faço, detectando talento, assessorando atletas, né? Hoje eu aproveito bastante do que eu fiz como árbitro, né? Então vou dar um exemplo real. Você pega o Edu Dracena hoje, que é um dos diretores do Palmeiras, a gente tem um contato muito legal.
eu apitei o Edu Dracena quando ele era juniores do Guarani, entendeu? Então, hoje, eu faço um usufruto desses 18 anos apitando futebol, mas quando eu parei eu não tinha esse entendimento, né? Então, a gente quer muito e depois o tempo, né? O tempo é o senhor dos destinos, o tempo é o que vai aí nos ajudando para a gente superar. Graças a Deus, passou esse tempo. Bom, que ótimo, né? E Bragueto, só uma questãozinha aqui, que acho que passou aí, ninguém perguntou por que você virou árbitro, né? Porque normalmente todo mundo tem o sonho de ser um jogador de futebol. Ninguém sonha em ser árbitro. Você começou eu novo. Também tinha. Com 18 anos, você já se tornou árbitro. E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa relação de trabalhar em busca de novos talentos, trabalhando com a categoria de base. Como que a molecada vê, pô, quem tá aqui agora é um árbitro, né? Que normalmente é um ex-jogador. Quem tá aqui é um ex-árbitro. Eu queria que você explicasse pra gente. Não, legal, Samuel. Eu na verdade, eu sonhava ser jogador de futebol, né? Depois, hoje eu trabalho com atletas, com talento, né? Hoje eu tenho certeza que eu nasci para apitar futebol e como jogador de futebol eu ia ser regular para ruim. Regular para ruim ninguém pode ser nada, entendeu? Nem juiz, nem jogador, nem nada, entendeu? E assim, também foi acidental. Eu achava que jogo de futebol era tudo safado, ladrão, sem vergonha, né? Às vezes eu ia no estádio e xingava também. E assim, eu trabalhava no Itaú, onde era a sede da Federação Antiga, na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Às vezes a gente tem um pessoal aqui que não é de São Paulo, né? Que vai estar assistindo a gente, mas a federação não é onde ela é hoje, na Barra Funda, ela era na Brigadeiro Luiz Antônio, onde são os teatros ali, e eu trabalhava no Itaú, coincidentemente, a Federação Paulista de Futebol tinha conta com a gente lá, os funcionários, então eu comecei a atender o pessoal lá da federação, né? E aí o seu Ismael era um office old, era um velhinho que levava os documentos da federação lá para fazer pagamento, corintiano, né? E às vezes ele levava lá, tirar extrato da federação, das contas, ficava esperando, a gente ficava conversando. E aí uma vez lá, um Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras perdeu do Corinthians, a gente conversando, e aí eu falei, o Corinthians mereceu, o Palmeiras jogou mal e tal. Ele falou, pô, você é legal, cara, que você é palmeirense, você não briga, você não discute e tal. Eu falei, não, jogou mal, né? Por que você não vai ser juiz? Eu falei, ser juiz, cara? Mas como assim? Vai ser juiz de futebol, cara, porque a federação. Eu falei, pô, nunca tinha pensado nisso, né? E aí o seu Ismael é quem me dá esse primeiro toque aí sobre ser árbitro. Isso foi em 1995. E aí eu falei, como que faz? Faz uma provinha lá, um vestibulinho, eu fiz a prova. Mas a prova era conhecimentos gerais de futebol, cara. Eu nunca fui meio que nem Milton Neves, esses estudios de futebol, como foi placar, nome de jogador. Eu gosto de futebol da essência, eu gostava de jogar futebol na rua, descalço, de jogar, né? E aí fiz a prova, não fui aprovado. Legal que quando saiu a prova, assim, o resultado, o seu Ismael falou, Braguete, saiu o resultado lá, dá uma ligada. Aí se ligava na federação, né? Perguntava lá para a dona Doris, era uma secretária da federação lá. Aí ela falava assim, ô seu Braguete, era uma senhora que chamava todo mundo de senhor e senhora, né? Ô seu Braguete e tal, não sei o quê. O senhor não foi aprovado. Falei, tudo bem, paciência. Aí o seu Ismael foi lá no banco lá, falou, e aí? Falei, seu Ismael, não fui aprovado. Ele falou, como você não foi aprovado, cara? Você gosta de futebol? Eu falei, mas eu não manjo, gosto de resultado, nome de jogador, mascote de time. Falou cada nome lá, né, de gente. Falei, vou saber quem que é. E até não fazia nenhuma ideia do que era o meio da arbitragem. Eu falei para o seu Ismael, não tem problema, o mês que vem eu faço a prova de novo. Ele falou, que mês que vem, cara? É só outro ano. Achava que ser juiz era tipo, todo mês saía juiz novo, entendeu? Aí eu esperei esse um ano e comecei a entender um pouquinho o que era. Aí, coincidente, também não sabia. Aí você vê, o sindicato dos árbitros sempre é perto da sede da federação, né? E a gente tinha o sindicato dos árbitros na rua de trás da federação. Aí fui atrás da informação, falei, pô, tem um sindicato de árbitro aqui atrás, como que faz para apitar? E fui entrando devagarzinho nesse meio, né? E eu jogava futebol pela Liga do Batalha, aí, futebol de salão, né? Que o Batalha organizava jogos, e assim, nós éramos tudo moleque. E eu tô falando, eu tinha uns 18 anos, 17, 18, né? A gente tinha um time, a gente tem até hoje, que eu sou aqui da região da Zona Leste de São Paulo, né? A gente tem o Steaua do Belém, lembra do Steaua de Bucareste? A gente fundou o Steaua do Belém, que é do bairro do Belém, e jogava pela Liga do Batalha, e geralmente a gente visitava, né? Porque era o time que não tinha quadra, a gente ia jogar na quadra dos outros, só tomava pau, no sentido da palavra, apanhava, porrada, não ganhava jogo. E geralmente os caras colocavam alguém para apitar lá, né? Um maluco lá pegava apito e ficava apitando.
E o cara só roubava, né, cara? A gente nunca ganhava, o time roubava o time da casa. Passou um tempo, a gente começou a trabalhar, tal, tinha um dinheirinho, a gente passou a ter uma quadra e jogar na quadra. Imagina quem que apitava, quem começou a apitar. Eu peguei o apito e fui apitar, porque eu já estava entrando para o meio, e assim eu comecei apitando jogo de futsal, gostei, tanto que o pessoal falava assim na Liga do Batalha: pô, cara, você apita direitinho, hein, meu? Você não é igual outro lugar que vai aí que os caras roubam, o jogo só acaba quando vira, entendeu? O jogo, o cara bate todo mundo, ninguém viu. E ali eu comecei a gostar, apitando futebol de salão pela Liga do Batalha, e aí fui para a federação e comecei, né? Então, nunca tinha imaginado em ser juiz, foi acidental. Depois, dentro da arbitragem, eu falo isso, né? Eu fui um antes de apitar futebol, eu fui outro apitando futebol, e agora, depois de parar de apitar futebol, outro também, né? Então, assim, a arbitragem, ela é a minha vida, fez parte da minha vida, né? Me ajudou demais em todos os sentidos, né? Ô, Bragueta, a nossa entrevista está chegando ao fim, foi já? muito legal. Já? Quando é bom, passa rápido. Ô, louco, pô. Mas foi bom, foi muito bom. Por isso que passou muito rápido. Mas antes de terminar, eu queria te fazer 3 perguntas e queria que você respondesse com a primeira coisa que vem à sua cabeça. Vamos lá. Para quem você daria um troféu? Para minha mãe, né? Essa geralmente é a resposta que surge por aqui. Não, mas eu mereço, né? Aliás, minha mãe merece. A mãe do juiz, você é louca, né? Precisa, né, meu? É a mais lembrada, né? Para não dizer outra coisa. Qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Aí, agora carimbada, né? Figurinha carimbada, que essa aí vale 10 lá no bafo, né? Quando eu batia bafo, valia 10, né? A figurinha carimbada, né? E agora que você... Aliás, Carol, peraí. Aliás, Carol, rapidinho. Uma coisa que você vê, eu nunca imaginei, eu cheguei, fazer o que eu fiz na arbitragem. Em 2007, eu fui figurinha do álbum do Campeonato Brasileiro. Foi a única vez que eles colocaram os árbitros de futebol, eu estava lá. Eu tenho a figurinha, sabe o que é legal? É meus alunos batendo bafo com a minha figurinha. Fala, professor, sua figurinha não vale nada, hein? E para terminar, quem seria o camisa 10 do seu time, agora que você está aí trabalhando com talentos? Quem que seria o 10? Caramba, aí você me pegou, hein? De bate-pronto assim, camisa 10. Eu vou dar camisa 10 para ele, porque ele é meu amigo, vou dar camisa 10 para o Cafu, entendeu? Porque eu sou apaixonado por ele. Aliás, o Cafu é muito meu amigo, e aliás, o Marcos Evangelista de Moraes, que eu nunca mais esqueci o nome dele, é um dos nomes que estava lá na prova em 96, que eu nunca ia imaginar que era o Cafu, que hoje é meu amigo, entendeu? Ele manda mensagem bom dia, a gente faz alguns negócios juntos, alguns eventos. Eu vou dar a camisa 10 para o Cafu, porque é uma humildade em pessoa, é o símbolo da vitória, é muito meu amigo, tem que ser ele, não tem jeito. E joga em todas as posições, né? E com certeza foi um dos melhores aqui que a gente viu jogar, porque nós todos aqui temos quase a mesma idade, então somos da mesma geração. Então, o Cafu é, sem sombra de dúvidas, aí, uns daqueles que não deveria aposentar nunca. E ele tá em forma. A gente faz evento, ele joga pra caramba ainda, filha da mãe. Ô, Bragueto, queria muito te agradecer, viu? Muito obrigada por você ter separado esse tempinho para conversar com a gente. Foi ótimo, foi muito descontraído. Te desejar muita saúde para você, para sua família, nesse momento aí tão difícil que a gente já está vivendo há quase um ano. E sucesso aí nos seus projetos, viu? Muito obrigada. Não, eu que agradeço, Carol. Obrigado aí, o Vinícius, Samuel, né? Rever o Vinícius aí, que você vê, graças a Deus, aquele momento, né? Ruim, superado para vocês também, muita saúde, né? E vamos continuar. Eu continuo aqui na Andança do Futebol, hoje ajudando um pouquinho aí para os talentos, os sonhos dos meninos, né? E isso aí vai ser para o resto da minha vida, né? E que Deus continue abençoando todos nós aí nesse momento difícil dessa vida aqui. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com um ex-árbitro de futebol, o Rodrigo Bragueto. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva e ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.